Olá, tudo bom? Ali é Assunção aqui e hoje vamos conversar sobre os países nórdicos. Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia, por exemplo. Eles têm uma dieta rica em gorduras, como por exemplo a manteiga, peixes e seus derivados. A Suécia é o primeiro país ocidental a desenvolver diretrizes alimentares a nível nacional, que rejeita as orientações mundiais, aquele antigo dogma do não coma gordura, e passou a ser a favor da filosofia alimentar low carb, high fat, ou seja, baixa em carboidratos e rica em gordura. As mudanças aconteceram após 2 anos de estudos e pesquisas científicas, publicadas no Swedish Council on Health Technology Assessment, em tradução bem literal, Conselho Sueco sobre a Avaliação em Tecnologias em Saúde. O comitê revisou 16 mil estudos, pesquisas e reportes científicos publicados. Estudos comparativos mostram que as indicações tradicionais de comer menos gorduras e menos calorias têm piores efeitos do que os médicos pensavam. Por exemplo, este tipo de alimentação não protege contra diabetes. Em termos de perda de peso, a alimentação baixa em carboidrato e ricas em gorduras, a low carb high fat, produz efeitos rápidos. E quais foram os resultados encontrados nesses estudos que fizeram o comitê mudar as diretrizes? Os pesquisadores procuraram em estudos sobre os efeitos cardiovasculares. Pensavam que dietas ricas em gorduras eram a principal causa de derrames e ataques do coração, por exemplo. Porém, os resultados encontrados não mostraram nenhuma relação entre a alimentação rica em gorduras e problemas do coração. Na verdade, encontraram estudos mostrando que dietas ricas em gorduras protegem contra doenças cardiovasculares, como é o caso da dieta mediterrânea, que é composta por vegetais, frutas, peixes, frango, azeite de oliva e noz. Marcadores saudáveis melhoram. Ao fazer uma alimentação low carb, haverá mudanças positivas nos principais marcadores de saúde, como, por exemplo, o aumento do HDL, que é o dito colesterol bom, a redução do colesterol ruim, o LDL, a diminuição dos triglicerídeos, principalmente em quem tem diabetes tipo 2, a redução dos níveis de hemoglobina e glicose e a melhora na sensibilidade à insulina. Estes resultados aplicam-se tanto em uma alimentação moderada em carboidratos, que é 40% do consumo total, quanto em uma alimentação mais restrita, de apenas 20% do consumo total de calorias. O comitê levou em consideração algumas meta-análises e revisões de 2012. As meta-análises contaram com 1.141 pacientes obesos, e eles mostraram redução significativa no peso, emagreceram mais de 7 quilos, diminuíram a circunferência abdominal em mais de 5,5 cm, redução dos triglicerídeos em 29,71 mg por decilitro, redução no nível de glicose, na hemoglobina e diminuição na insulina. Além disso, a pressão sanguínea foi reduzida também. Além disso, os pesquisadores revisaram algumas, entre aspas, verdades sobre emagrecimento e saúde. Com base em todas estas pesquisas e estudos, concluíram, por exemplo, exercícios são bons para a saúde, mas não emagrecem. Para manter o peso ideal, mais proteína e menos carboidratos de índice glicêmico. Mais algumas verdades que os médicos e pesquisadores do comitê desmentiram. Calorias são calorias, não importa de onde elas venham. Isso é simplesmente mentira. De onde elas venham, o alimento que produz essas calorias é muito importante. É tudo uma questão de balancear as calorias que entram e saem. Não é uma questão matemática. Pessoas são gordas porque não fazem exercícios. É o antigo dogma de fazer mais exercícios do que comer. O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Por muito tempo, as autoridades em saúde
tem dado avisos e conselhos para não comer gordura, principalmente saturada, comer poucas calorias e insistindo que dieta low carb é prejudicial à saúde, que já provou-se ser uma farsa, sem nenhuma base científica para justificar esse conselho. Ao invés disso, as autoridades e sistemas de saúde praticamente obrigam pessoas com diabetes a comer um monte de frutas, açúcar, frutose, e produtos low fat, sem gordura, e aqueles produtinhos, estes que são cheios de adoçantes artificiais e mais um monte de aditivos químicos. Os resultados são pessoas obesas, doentes e viciadas em açúcar. Após ver os resultados de tantas pesquisas e estudos, não tem mais como continuar seguindo conselhos que só nos causam ganho de peso e diabetes. Low Carb High Fat é a arma mais eficiente contra a obesidade. Não podemos mais ignorar este fato. Mas quais são as barreiras que impedem essas informações de serem mais divulgadas e entendidas? Bom, primeiro é o tempo. Para compreender o que é uma alimentação correta e saudável e entender que a pessoa passou a vida inteira comendo da maneira errada. Isto leva tempo. Não é da noite para o dia que uma mudança deste tamanho ocorre. Muito menos que os resultados vão aparecer em um piscar de olhos. Alguns quesitos, então, que podem impedir a mudança na alimentação. O primeiro, com certeza, é o medo das gorduras saturadas e colesterol. As pessoas acreditam e têm medo, acham que ao comer gordura saturada da carne, por exemplo, o colesterol vai aumentar e elas terão problemas do coração. Infelizmente, isso foi espalhado durante anos para nós. A mais atual ciência já nos provou que isso não é verdade. Então, essa antiga crença está enraizada e impedindo a mudança para melhor. 2. Noção: perda de peso é apenas sobre calorias. Tudo se resume a comer menos e se exercitar mais. Este é outro mito que impede a mudança. Fomos treinados a acreditar que precisamos passar fome e fazer exercícios. Basta olhar para a ciência e ver o que mais emagrece é a redução dos carboidratos refinados, e não a quantidade de calorias. Ao mudar a alimentação, você vai automaticamente comer menos calorias, porque a fome diminuiu. Você vai ficar mais tempo satisfeito ou satisfeita por muito mais tempo. Você vai queimar mais calorias por comer melhor e não por fazer exercícios. Esse estudo aqui, por exemplo, Physical activity doesn't influence obesity risk. Time to clarify the public health message. Atividade física não influencia no risco de obesidade. Tempo para esclarecer a mensagem de saúde pública. Esta é a manchete, o título da pesquisa. A pesquisa é longa e cheia de detalhes. Energy intake increased to balance expenditure. São muitos detalhes na pesquisa, tá? Mas um dos pontos que eu gostaria de falar é sobre algo que eu já falei, na verdade, aqui em alguns vídeos anteriores, que é a quantidade de energia que entra e sai do corpo, o feedback negativo. Lembra dele? Falamos sobre isso nos vídeos sobre o termostato. É exatamente sobre isso. Então, assista os vídeos aqui abaixo e veja todos os detalhes. Nessa pesquisa aqui, os pesquisadores falam sobre o sistema que comanda o ganho de peso ou o armazenamento de energia. É um sistema neurohumoral. Explicam por que desse feedback funcionar, o aumento das calorias que entram e o aumento da queima do corpo, através da evolução. Dão um exemplo ainda sobre as bebidas doces, que são cheias de açúcar, que elas atravessam, elas simplesmente ignoram o nosso controle de saciedade. Por isso, você não bebe apenas um copo de Coca-Cola, por exemplo. Você sempre quer mais um e mais outro. Parece que sempre está vazio, não importa o quanto beba. O feedback do corpo está ligado ao intestino, cérebro, armazenamento de gordura, atividades metabólicas, regulação do apetite e saciedade. Ao entrar na filosofia low carb, o teu corpo come menos, porque você comeu alimentos ricos em nutrientes. Queima mais calorias, como energia, e emagrece. O emagrecimento é sobre hormônios e qualidade dos alimentos.
não tem nada a ver com as calorias. Algumas coisas estão acontecendo, com certeza. Com o aumento de doenças crônicas e metabólicas, as pessoas estão procurando mais o que causa os seus problemas. E, invariavelmente, descobrem que é a péssima alimentação, que é o excesso de açúcar, os produtos industrializados, as toxinas, os venenos, os pesticidas em nossa comida. Isso, na verdade, é muito bom. É bom porque estamos procurando alternativas seguras, saudáveis de alimentos. Quanto mais você procurar, mais vai descobrir que o problema não são as gorduras, a carne, o colesterol. O problema são que os alimentos industrializados estão envenenados, tornando-os substâncias comestíveis e que não são comida de verdade. A pessoa vai ao médico e está acima do peso, recebe medicamentos para diabetes, pressão e colesterol alto. Volta no ano seguinte, ela ganhou mais peso e as doses de medicamentos aumentaram. Esse ciclo é repetido ano após ano. Ninguém se pergunta por que isso acontece. Ninguém pergunta se isso é o certo, se é a melhor opção. Afinal, nos disseram que essas doenças vêm com o tempo, que são coisas da idade, não é mesmo? A imensa maioria dessas doenças crônicas podem ser curadas, podem ser revertidas ou, no mínimo, controladas com a mudança na alimentação. É possível diminuir a quantidade de medicamentos, emagrecer e ter de volta a saúde. Todavia, é preciso de um médico que entenda de pessoas e saúde. Falar com alguém que só sabe diagnosticar e receitar medicamentos não adianta. Isso não leva à cura. Você não quer ir ao médico e ver que ele está pesquisando a causa do seu problema, que ele dá indicações alimentares que funcionam de verdade. Isso não seria maravilhoso seguir um tratamento que realmente funciona? O real problema está na formação dos nossos médicos. Na faculdade, eles não aprendem sobre nutrição, sobre comida. Mas medicamentos, toxicidade, isso com certeza é ensinado. Se você duvida, na próxima consulta, pergunte ao seu médico quanto tempo ele estudou alimentação na faculdade. Na melhor das hipóteses, uma semana? Quem sabe, um mês será a resposta. Se o médico quer ajudar de verdade os seus pacientes, dar indicações alimentares, ele precisa procurar por outros cursos, informações e pesquisas fora da universidade. Isso acontece porque as companhias farmacêuticas têm muitos interesses, elas praticamente dominam as faculdades. Logo, os médicos estão sendo treinados para diagnosticar e vender medicamentos. É tipo um farmacêutico mais avançado. E isso é muito triste. A culpa não é dos médicos. É o nosso sistema educacional que está doente. Por que entrar na low carb? Muitas pessoas podem se beneficiar da dieta low carb. Por exemplo, as pessoas que querem emagrecer sem passar fome, pessoas que querem reverter a diabetes tipo 2 e pessoas com epilepsia. Algumas pessoas não conseguem os resultados que desejam porque acham muito difícil seguir e não vale a pena, por causa dos efeitos colaterais. Se você faz low carb, tem os benefícios que quer, sente-se bem, não tem motivos para mudar e restringir-se, apenas se for valer a pena. Você precisa comer tão low carb, se restringir tanto? Talvez não, e você esteja apenas se martirizando à toa. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.